Mas para contribuir, eu queria dizer que existem hoje softwares, né, que mapeiam, assim que você consegue mapear a vegetação numa cidade, depois qualquer interferência nessa vegetação, você consegue já prever qual vai ser a alteração climática com relação à temperatura e umidade relativa do ar. A própria PUC Campinas aqui, o Departamento de Engenharia, tem utilizado esse software. Então, só para dar essa contribuição. Departamento de Engenharia Civil da PUC Campinas? Não, de Arquitetura. Arquitetura, tá. Departamento de Arquitetura da PUC. Você não para eles poderem ficar um software de gerenciamento de arborização urbana. Pois não, Teresa. Deixa eu baixar aqui. Então, Campinas, os únicos estudos que tem da arborização das ruas é do Cambuí que nós fizemos. Tem em 2007, 2012 e 2017. Ou seja, a gente tem 10 anos de estudo dessas árvores com o pessoal da Exalc. Para quem quiser, a gente pode enviar. A prefeitura não tem nada, como todas as prefeituras. Então, um problema seríssimo é você não ter um inventário, porque como é que você vai cuidar e plantar se você não sabe o que você tem, nem o que você precisa? O bairro Cambuí precisa de 6.000 árvores, mais de 6.000 árvores. E o pessoal considera um bairro arborizado. Então, assim, é um problema super sério. O problema da iluminação não é um problema, porque nós não temos iluminação pública. Nós temos um poste com ferro amarrado que chamam de iluminação. Aquilo não é uma iluminação. Então, a iluminação tem que ser feita de acordo com as árvores e não o contrário. Você põe um poste alto para a rua e um poste baixo para a calçada. E nós não temos isso. Então, assim, tem 1000 ideias que têm que ser modificadas, que a companhia de luz não quer modificar porque ela não quer gastar. E é um absurdo a gente se basear em qualquer coisa de companhia de luz, porque o interesse dela é fio, não é árvore. Então, desde já, eu já deixo o meu contra aqui para o Ministério Público não olhar a cartilha de CPFL. Podemos ajudar no que for preciso. O Zé Hamilton está no Ministério Público em São Paulo, inclusive está fazendo uns trabalhos relativos a alguma coisa da Eletropaulo. Não sei se é das podas, o que é. Que ele é o aluno do Demóstenes, que também é mestre em arborização urbana, que trabalha com isso. Ele está efetivado na Secretaria do Meio Ambiente em São Paulo, só que ele está emprestado esse ano para o Ministério Público. De repente a gente pode, eu não, vocês, pegar ele emprestado, não sei como é que funciona, mas trazer ele para cá e ele é bem capaz de desenvolver um trabalho disso. A gente, na verdade, esse trabalho. Foi justamente com ele que a gente teve. Então maravilha. Não é com ele mesmo. Então maravilha, o mundo é pequeno. É que a gente fez uma reunião com ele para discutir todas essas questões, né, de como que a gente poderia trabalhar uma padronização e fazer uma análise crítica de cada um desses materiais para poder chegar na prefeitura. Mas eu vou escolher, eu estou usando material tal. Não, mas esse material tem tal problema, né, para a gente ter uma base de discussão. Então, assim, e aí a gente conversou com ele, só que a gente precisa escrever isso como um trabalho, um projeto, porque como não é um caso concreto que eu tenho, eu preciso fazer um estudo, a ideia é que nós trabalhássemos isso como um projeto estratégico do Ministério Público via Gaema Campinas. Só que eu ainda não consegui escrever isso. Então, o que o senhor precisar, a gente pode ajudar, o nosso trabalho está todo disponível, se quiser, eu mando para cá. Então... Não, a gente tem assim, realmente falta de condições de sentar tudo bem, mas isso é uma meta que eu acho importante que ela permaneça, tá? Bom, a questão da fauna, só que eu queria conversar com vocês. Pois não, pode. Por favor. Só o nome. Meu nome é Vinícius, eu sou cidadão de Vinhedo, sou técnico em meio ambiente, sou engenheiro ambiental e sanitário, sou estudante de arquitetura e urbanismo do curso de pós-graduação de mestrado aqui da Unicamp. Você estava falando das questões da arborização urbana, né? Não queria ponderar as questões específicas das cidades, mas acho que tem algumas coisas que são geral para todas as cidades com relação a esses problemas da arborização urbana, né? Eu sou seguidor do projeto do resgate do Cambuí já faz bastante tempo. Estou aprendendo com relação às questões da arborização urbana por eles, né? E tentando entender os problemas de arborização urbana no caso de Vinhedo, né? Mês passado teve uma audiência pública sobre gestão participativa da arborização urbana de Vinhedo. E eu entendi o que acontece nos principais problemas do poder público é que falta para eles uma comunicação com a empresa que faz as podas de árvore, principalmente a CPFL, né?
Então, o que eu entendi que a prefeitura, no caso de Vinhedo, né, o problema que acontece em Vinhedo, e que eu acredito que seja o caso de outras cidades, como Campinas, por exemplo, é que quem realiza essas podas é a própria CPFL, mas realiza ela em desacordo com a legislação de arborização urbana dos municípios, que diz que a copa da árvore não pode ser podada com mais de 25% da copa. E quando a gente percebe a arborização quando acontece, essa questão que a Teresa falou, de que a árvore é sempre um problema, de que a árvore afeta a iluminação pública, de que a árvore afeta a limpeza da rua, de que a árvore afeta em geral a infraestrutura urbana, né? Mas o que não pode acontecer é ter uma poda geralmente drástica, em que a poda da árvore acontece de forma que há uma destruição total da copa da árvore. Então, o meu entendimento que acontece é uma falta de comunicação entre o poder público e a CPFL. E quando eu questiono, por exemplo, a Secretaria de Meio Ambiente de Vinhedo, eu pergunto, por que acontece essa poda? E eles dizem, a gente nem sabe que essa poda aconteceu, que não foi feita pela gente, foi feita pela CPFL. Então, não sei como é que é o trabalho, né, do GAEMA nessas questões, mas, no meu entender, poderia ser feita uma efetivação melhor entre o poder público, né, e a iniciativa privada, para que não haja, por exemplo, uma poda em desacordo com a lei sem que o poder público atue. Dá para fazer uma resolução entre o CONDEMA e a CPFL. Resolução, o CONDEMA tem esse poder. Mas o problema aí, só, Medina, que é assim, que a gente, tá, você vai, mas aí o que a gente vê, eu já viu em alguns municípios, a CPFL, como ela faz esse serviço em alguns municípios, ela vem e ela propõe a metodologia que vai ser aplicada, né? O que a gente quer verificar é até que ponto essa metodologia é ou não a mais adequada. Nesses trabalhos que tem lá da Exalc, que foi citado aqui pela Teresa aqui do Resgate Cambuí, às vezes você não precisa podar a árvore, às vezes você precisa trocar o tipo de fiação, colocar aquela fiação mais concentrada, compacta e tal, e às vezes você faz uma poda muito menos drástica, né? Só que isso tem um custo que a empresa de energia não quer fazer. Então, isso precisaria, daí sim, você tem que ter um inventário, você tem que ter esses parâmetros que a gente, assim, eu preciso trabalhar e ter isso bem claro para poder chegar e falar, olha, do jeito que vocês estão fazendo errado, você tem que fazer assim. Mas eu ainda não tenho isso. Então, mas, por exemplo, eu tenho filmado e tenho documentado isso de pessoal da CPFL fazendo poda em dia de feriado, que é proibido, e fui atrás da documentação, não tem documentação, não tinha técnico, quem fala, corta mais para cá ou mais para lá, era o motorista, entendeu? Então, assim, é um pânico, é um verdadeiro pânico isso aí. Mas assim, é isso que eu falo, né? É o fim da picada. Só que vocês entendam assim. Tenho tudo isso documentado. Eu preciso, eu espero que, né, a gente está esperando vir um segundo promotor para o GAEMA agora, até o início do ano que vem, e essa é uma das metas que estão aí, que eu preciso sentar e conseguir escrever para ter isso, tentar o ano que vem estar com isso pronto, assim, trabalhar isso em alguns meses para a gente poder ter esse material pronto e começar a fazer essa gestão com os municípios, né? Eu tenho a ideia do que a gente vai fazer, mas ainda eu preciso de um trabalho um pouco mais detalhado para isso. Porque senão você sempre questionar, mas por que você está falando isso? Por que isso é melhor, isso não é melhor, entendeu? Quando você senta numa mesa para negociar isso, ou se eu for aplicar isso, exigir que a CPFL faça do jeito A, B ou C, eu tenho que estar embasado por trás com outras informações para que a minha informação seja melhor que a deles, ok? Essa é uma questão complicada. Bom, outra questão que a gente, só para a gente avançar um pouco, na questão da fauna, né? A gente vem desenvolvendo um trabalho aí com o GAEMA Piracicaba, com o núcleo do GAEMA Piracicaba. Hoje, praticamente, nós temos, o único CRAS que nós temos na região inteira é o Mata Ciliar, que o Jorge está aqui. A gente vem nesse trabalho, é uma entidade que faz um trabalho muito bacana lá em Jundiaí, mas que, como toda a organização do terceiro setor, quase não tem apoio público, quando tem é insuficiente, está sobrecarregada na atividade. Depois, se o Jorge quiser falar alguma coisa rapidamente sobre isso. E a gente vem discutindo nesse trabalho de fauna, junto com o GAEMA, lá, o núcleo de Piracicaba do GAEMA, a ampliação de mais 2 CRAS, né, 2 CRAS, um em Santa Bárbara e um em Rio Claro. Diga. Só explica o que é CRAS.
O Jorge vai poder falar melhor aqui. Ó. É o Centro de Reabilitação de Animais Silvestres. Como sempre? Centro de Reabilitação de Animais Silvestres. Então, todos os animais silvestres que são encontrados em alguma área com algum tipo de dano físico, maltratados, animais que vêm lá na mata ciliar, tudo que é preso no correio, né, Jorge? Tudo que é preso no correio de Indaiatuba, lá que o scanner diagnostica de inseto, vai parar na mata ciliar. Então, o centro de reabilitação, teoricamente, seria para recuperar e soltar na vida silvestre novamente, mas só que nem sempre isso é possível. Vários animais chegam lá com machucados por máquinas agrícolas, por atropelamentos em vias públicas e tal, animais silvestres que muitas vezes vão passar o resto da vida em cativeiro. Então a gente está trabalhando nessa questão porque hoje você tem às vezes, Jorge, você chegam a receber animais vindo de 300 km de distância, não é? Mais de 500 km. Você imagina um animal que sofreu um dano, que está machucado e vai vir a 500 km até chegar em Jundiaí. Então a gente está trabalhando, é um trabalho que está sendo feito aí junto com a Secretaria de Meio Ambiente, com o apoio da Mata Ciliar, com a experiência que eles têm, para a gente tentar ampliar essa lógica aí de locais de destinação de reabilitação de animais silvestres. Aí, em paralelo a isso, foi uma demanda que surgiu até da sociedade civil, numa reunião acho que de 2015, se eu não me engano, não sei se foi feita aqui, a gente fez na época em Jundiaí, e que era a questão do controle, quais são os mecanismos que estão sendo aplicados de controle de capivaras e a sua interferência com a febre maculosa, evidentemente, na região aqui do Gaiama PCJ, né? Então a gente instaurou um inquérito, a gente vinha trabalhando com dados de mortalidade, dados de quais eram as maiores áreas de incidência. Nos últimos 2 anos, vinha ocorrendo uma diminuição dos casos, e esse ano a gente teve uma explosão aí com 23 mortes por febre maculosa. E a gente começou a fazer um trabalho em 2016, saiu uma portaria conjunta da Secretaria de Saúde com a Secretaria de Meio Ambiente, de qual é a metodologia nova que os municípios têm que classificar suas áreas de risco para esses animais. Então nós estamos numa fase de cobrar os municípios de fazer isso. Eu participei de uma reunião há cerca de 2 semanas com 42 municípios, com a vigilância epidemiológica dos 42 municípios aqui da região da DRS7, que é a Delegacia Regional de Saúde, onde a gente estava discutindo como que nós vamos atacar esse problema nos municípios, porque a maior parte dessas mortes ela é uma doença causada por uma bactéria, tem uma letalidade muito alta, mas a maior parte dessas mortes ocorrem por deficiência de atendimento no primeiro atendimento, lá na UBS, no hospital, na clínica, ou seja, há um diagnóstico errado. Se você já diagnosticar logo no início, aplica-se lá um antibiótico que tem na rede pública, né, um antibiótico já fácil, conhecido, de alta eficácia, só que o diagnóstico tardio leva a uma letalidade muito alta. Então a gente está, essa discussão permeou inclusive discussões com médicos que estavam presentes, alguns especialistas, e nós estamos agora discutindo a idealização de um fluxograma mais claro para a rede pública de saúde, né, e inclusive a melhoria no visual, na forma que as placas de identificação das áreas estão tratando, né, para que a população, quando for ser atendida aí numa UBS, poder claramente identificar que teve numa área com tal risco e tudo mais. Tá? Medina, você queria falar alguma coisa? Desculpa. Isso. Em relação aí à proteção da fauna aí, eu tenho notado, acho que todo mundo também tem visto isso aí, que na época de estiagem existe um acentuado de queimadas, né? A maioria criminosas, vamos dizer, né? E algumas também assim, consciência, viu? Jogava de bituca na beira da estrada, né? Brincando com fogo. E a gente tem visto que muitos animais ficam Deus dará e acabam sendo queimados, machucados, né? E aí não existe um socorro adequado que você falou. E eu
que é melhor, a gente prevenir ou remediar, corrigir? Medina, o Prevenir, pessoal, o Gaema de Ribeirão Preto. Deixa eu concluir. E aí eu penso o seguinte, aqui nós temos um corpo de bombeiros só no aglomerado urbano de Jundiaí. São 8 cidades, parece, né? 7 cidades, poxa. O bombeiro de Jundiaí já tem Celo Japim lá para cuidar, que são vários focos de incêndio. Como é que ele vai atender as outras cidades? Poxa, não daria para o Gaema fazer um pedido para mudar a lei, sei lá, uma influência nesse sentido, para que reduza o número de habitantes, para que seja instalado um corpo de bombeiros nesse aglomerado urbano aí? Isso é algo que pode ser identificado, mas assim, na questão das queimadas, o Gaema de Ribeirão Preto, o núcleo de Ribeirão Preto do Gaema, eles fizeram um trabalho muito interessante com o excesso de índices de queimada que eles tiveram em 2016, em 2017, na verdade. Eles montaram um grupo de trabalho lá. Esse trabalho eu ainda preciso pegar para ver como foi sistematizado. Mas eles através de reuniões e de trocas de informações lá com Defesa Civil, concessionárias, Corpo de Bombeiros, guardas municipais ambientais dos municípios, eles conseguiram montar uma rede de comunicação mais rápida para essa questão de combate a focos de incêndio. E eu não vou me lembrar agora em percentual, mas teve uma redução bem significativa do número de focos de incêndio na região, simplesmente pela melhora do fluxo de informações, né? De quem efetivamente vai atender, quem atender, para onde repassa, tal. E algo que eu já pensei em trazer aqui para a região, está aí nas nossas ideias de trabalho. Talvez poderia colocar na questão, eu não sei onde vai encaixar aí, depois eu vejo, mas a questão de otimização ao combate a incêndios. Só que aí tem que ser em área não urbana, né? Em área não urbana, né? O caso de Campo Limpo lá é área toda urbana, né? Já está consolidado. Não, mas é que área... Não, tudo bem. Mas tem muita mata lá. Tá, aí a gente vai ter que verificar como é que isso vai ser gestacionado. Mas essa é uma ideia que eu já tinha. Quando eu vi o trabalho de Ribeirão Preto, eu falei, não, eu tenho que aplicar isso aqui, porque tem esse efeito, né? Você tem esse poder, essa autonomia de conseguir tentar fazer esse trabalho junto com o município? Então, no caso, o que foi feito lá foi isso. Foi feito um trabalho envolvendo todos os municípios e todos os órgãos que poderiam auxiliar, desde corpos de bombeiro, guarda ambiental, concessionárias, defesa civil de cada município. Foi feito esse trabalho conjunto, justamente para identificar e combater mais rapidamente qualquer foco de incêndio. E eles tiveram um resultado, eu realmente não vou me lembrar, mas eles tiveram uma redução bem significativa do número de focos de incêndio. No caso do Cabo Limpo, para você ter uma ideia, a defesa civil lá não trabalha de sábado e domingo. Como é que fica? Depois de queimar, queima tudo. Mas veja, a defesa civil em si... Mas a defesa... Mas só um detalhe. A defesa civil em si não é papel dela combater incêndio. Tá? Mas isso aí é responsabilidade do governo do estado, né? Sim, mas não, só para falar assim, a defesa civil ela tem o papel principalmente de mapeamento de áreas de risco e tal, mas não é papel dela ir lá catar a água e ir lá jogar para apagar o incêndio, né? Ela pode dar o suporte técnico, o suporte logístico e tal, mas aí é bombeiro. Aí é uma questão que a gente, talvez nesse trabalho, isso possa aparecer, né? E vamos colocar aqui então uma meta, vou ver exatamente aonde que eu vou inserir isso daí, talvez na parte de flora, né? Tá? Me permita só um comentário aqui, pois não, para a gente poder ajudar aqui a questão das medidas, né? O município pode criar lá um grupamento de bombeiros voluntários, né? Isso auxilia muito nesses momentos. Mas possui um grupamento desses e tem feito uma boa atuação. Lógico que não dá conta de tudo, mas minimiza bastante. Grupamento de bombeiros voluntários. Então isso aí foi proposto no convênio e até hoje só ficou no papel. Então, mas isso é uma briga assim interna lá. É uma questão. O Vargas tentou pro lado. No papel. O Vargas tentou para ir muito, não deu nada. Fala, pois não. Rodrigo, eu acho que essa questão, assim, o problema da estrutura para você combater um incêndio, eu acho que é a questão final. A questão primordial é descobrir onde estão esses focos, se os proprietários rurais estão fazendo os aceros,
se as concessionárias estão fazendo os acervos, tá? Quais são as práticas utilizadas no manejo de pastos e assim por diante. E é o que o senhor falou, se não for uma questão coordenada como o Ribeirão Preto fez, nós não vamos ter sucesso algum. Eu fui do Consema há uns 20 anos atrás. Tá? Naquela época, o Ricardo Trípoli, quando foi secretário estadual do meio ambiente, ele colocou quando começou a Operação Mata Fogo, no estado, se não me engano. E ele falou que ia adquirir equipamentos para a Polícia Ambiental do estado de São Paulo que conseguiria entrar nessas áreas rurais e combater o incêndio, trouxe os modelos do Canadá e etc. Tá? Então, é uma questão que eu acho que é muito mais importante a prevenção, tá, do que a questão do combate. Eu vou verificar como é que foi. Como eles já fizeram um trabalho lá, a ideia é criminoso. Assim, como eles já fizeram, tiveram um bom resultado, eu preciso uma hora ir lá aprender o que eles fizeram para não bater cabeça, né? Já ver o que já percorreram esse caminho, certamente eles sabem e já estão até em processo de melhoria, mas pode falar, João. Geralmente os incêndios acontecem nos finais de semana, né? E é uma vez por ano para justamente matar aquela matinha que já está nascendo, crescendo, entendeu? Aquelas arvinhas. E no nosso município são colocados o fogo, entendeu? Eu tenho certeza, eu já vi. Criminoso. É criminoso. Que é uma vez por ano para limpar o terreno e dar aquele basta no que está crescendo, entendeu? E aí a gente tem que respirar tudo isso. Nós tínhamos que virar multa para o proprietário isso aí, porque nós temos que respirar aquela fumaça. Igual a gente acabou de falar na questão aérea. Essa fumaça fica parada para nós respirar. Só olhar no nosso corredor, de longe, que vai ver que é uma fumaça só. Num dia igual hoje não, né? Mas num dia, uma semana de tempo sem chover, você não consegue enxergar 600 metros no município da gente. Tanta fumaça, tanto poluição, mas são criminosos para limpar o terreno. Só passar a palavra primeiro aqui. Tem um efeito colateral, não sei se aconteceu em outra cidade. Vinhedo passou a cobrar esse ano para poder pegar resíduo de poda. Então, aquelas propriedades que estão no limite da área urbana, para não pagar taxa, começaram a queimar esse resíduo de poda. Eu não vou falar que foi o principal responsável pelo aumento, mas ele teve uma parcela de contribuição considerável. Silvio. Não, desculpa, não consigo não falar, a gente já fez denúncias lá em Vinhedo, inclusive tem inquéritos aqui, eu até mandei um e-mail, para ver se a gente consegue falar sobre esses inquéritos na Vinhedo, especificamente da Fazenda Cachoeira, que toda hora bota o fogo lá, porque eles querem fazer um loteamento sobre isso. E impressionante que às vezes o fogo vem de 3 lados, né? Então é uma caracterização lógica que é um incêndio criminoso. Esse acho que é um dos principais problemas que a gente tem, né? Toda hora bota um fogo nas áreas, nas APPs, a gente precisa fazer alguma coisa urgente com relação a isso. Veja, eu estou apresentando aqui uma ideia de um trabalho, né? A gente pode, vamos colocar isso como uma meta, eu já estava com essa ideia a partir quando eu vi lá esse trabalho do Gama de Ribeirão Preto, né? E acho que a gente vai estabelecer, se Deus quiser, a gente consegue na reunião do ano que vem trazer algumas bases aí do que a gente já fez. A próxima reunião é só trazer retorno para a gente? Não, sim, aí sim, vamos ver como a gente vai trabalhar. Bom, então assim, a questão da fauna, então a gente tem essa questão dos incêndios que foi colocado agora, tem essas negociações dos CRAS. A gente acredita que até 2020, né, Jorge, essa discussão que está tendo lá, né, com a doutora Alexandra, até 2020, se tudo correr bem, a gente vai estar com mais 2 CRAS aí para a destinação desses animais. Uma pena a gente estar sem energia, mas a gente, desde 2014, a gente vinha tentando fazer um trabalho, né? Não vou nem falar que fazendo, mas tentando fazer um trabalho. A gente conseguiu pegar, conseguimos com a Artesp, todos os dados de atropelamento de fauna em rodovias da região que a gente atua. E esses dados, eles precisavam ser tabulados para poder entender aonde que eles estavam e tudo mais. Com a chegada da Flaviana, que é a nossa engenheira, foi um dos primeiros pedidos que eu falei para ela, que ela precisava aprender a como trabalhar com mapas de calor, que a gente chama, eu queria mostrar isso, né? Com esses dados, ela ficou um bom período aí se capacitando, fazendo reunião, aprendendo, e agora a gente está
chegando, acho que até o final de novembro, no máximo, está quase praticamente finalizado, a gente conseguiu, com base nesse cruzamento de dados, pegando a malha viária nossa, a gente conseguiu estabelecer quais são os principais pontos em trechos das diversas rodovias que a gente tem na região que estão com altos índices de atropelamento, né, de fauna. Inclusive, o Jorge, um dos que apareceu, que nos surpreendeu, né, é aquele trecho que liga Jundiaí, passa por trás do aeroporto ali, aquela SP... Eu não lembro, é que a gente está pelo número, mas acho que é isso, né? E a gente... Então, qual é a ideia do trabalho? A partir dessa identificação dos pontos de atropelamento de fauna, agora, nesses quilômetros, né, não é, a gente vai pegar trechos, né? A gente vai identificar com as concessionárias, é um trabalho que está sendo feito primeiramente com as concessionárias antes do DR, mas a gente vai estabelecer quais são as chamadas obras de arte, pontes, aduelas, passagens de água que tenham nesse trecho, para poder identificar se eles são ou não capazes de suportar a passagem de fauna, se eles estão ou não adequados para a característica da fauna daquela região, né? E tentar iniciar a negociação para as adaptações necessárias, né? Então é um trabalho que a gente está fazendo no caminho inverso, né? A gente pegou os dados de atropelamento, agora estamos finalizando a identificação dos trechos, né? Esses mapas de calor, a partir dos dados de atropelamento, é que uma pena não poder mostrar, mas ele pega um trecho inteiro da rodovia assim, e ele vai colorindo de cor mais clara até chegar no tom vermelho. Então você tem áreas que tem alta concentração de tom vermelho. Aí, agora qual é a ideia? Saber quais são as obras de arte, né? Quais são as obras ali existentes na rodovia naquele trecho, e identificar o que tem na paisagem no entorno, né?